Oi, meu nome é Nilzete Spinelli e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto que estou recebendo todos os dias aqui dentro do consultório. Sou psicóloga clínica e eu gostaria de conversar com vocês. Estou aqui sentada no meu sofazinho aqui dentro do consultório, sofazinho que todos os pacientes gostam. Mas eu estou aqui para conversar com vocês justamente sobre amor. Exatamente. Diante a tantas perguntas que eu tenho aqui dentro do consultório, várias pessoas me questionam sobre amor. O que é amor? Qual é a forma de amar? Como que a gente evidencia isso? Que jeito que a gente demonstra? Vamos lá. Eh, o amor, eu aprendi da pior forma, né? Aprendi o que é amor. Tá. Esses dias atrás eu conversando com a minha ex-sogra, né, eh, e ela nós estávamos conversando sobre isso, e ela disse que não acreditava que amor seria uma escolha. E eu fui explicar a ela: cada um tem sua concepção, cada um tem sua demonstração de amor. Eu estudei sobre esse assunto, né, para evidenciar essa lógica, e também passei por situações das quais eu descobri o que era amor como pessoa, tá? Eu descobri o que era amor da pior forma possível, quando eu perdi uma pessoa a que eu tanto amava, a minha mãe. Não que eu não amasse outras pessoas, mas a minha mãe foi um amor incondicional, era um amor recíproco, independentemente das situações. Minha mãe era uma pessoa difícil, uma pessoa controladora, existem filhos que escolhem não amar os pais, ok? E existem filhos que amam os pais por uma escolha. A gente escolhe amar as pessoas e demonstrar esse afeto, tá? Demonstrar esse amor às pessoas. Mas isso é uma escolha de cada um. Então eu acredito que o amor seja uma escolha. Eu escolhi da pior forma descobrir o que era amor realmente. Quando a minha mãe enfrentou um câncer, um tumor no pâncreas, e quando ela estava partindo, ela pediu para ir embora. E eu, na minha forma egoísta de filha, né, não queria que ela fosse, não queria que ela saísse do meu lado. E como eu era egoísta, muito egoísta, naquele dia eu escolhi amar algumas pessoas. Eu escolhi. Trabalhei por diversos lugares, mas eu não escolhi amar as pessoas com quem eu trabalhava, né. A minha família, eu escolhi amar a minha família. Tem mães que têm filhos e não amam os filhos. Eu escolhi amar a minha filha. Eu escolhi amar os meus pais. Eu escolhi amar o meu marido. Mas antes do meu marido, eu também tive outras pessoas a quem eu amei. Existem vários tipos de amor. E amor, da nossa forma mais egoísta, a gente gostaria que a pessoa estivesse conosco. Independentemente se ela está viva ou morta, a gente gostaria que ela estivesse conosco. E a gente não aceita que o outro seja feliz com outra pessoa, pela nossa forma egoísta, de não ver que o outro também pode amar outras pessoas. Estou aqui conversando justamente com vocês sobre esse assunto, porque muitas pessoas acreditam que o amor seja preso, seja aquela coisa que a gente tem que ter a todo momento. E na realidade não é isso. Amor é liberdade. Mesmo que a gente ame as pessoas, a gente quer ver as pessoas felizes. Eu acredito que amor não morre, o amor não acaba. Minha mãe dizia que ingratidão desmancha a afeição. Ingratidão da pessoa, você ama a pessoa e a pessoa está sendo ingrata, mas isso é uma escolha sua amar essa pessoa. Agora, a expectativa que você coloca dentro dessa pessoa, que ela vai corresponder e fazer, é algo seu. Não depende dessa pessoa, entende? Então, o amor é uma escolha. A gente escolhe amar as pessoas. E o amor tem que ser recíproco. Se a pessoa não tem essa reciprocidade, então não adianta você investir num relacionamento do qual
As pessoas que passaram na minha vida, eu compreendo muito bem os meus sentimentos e eu sei o quanto eu fui amada de graça, tá? E o quanto eu amei as pessoas também gratuitamente. Eh, Passaram várias pessoas na minha vida, tá? Tanto como amigos, familiares, ex-namorados, e eu amei aquelas pessoas e o amor não acabou, continua. Eu continuo amando as pessoas porque eu sou uma pessoa abundante, né? Eu acredito que meu amor não acabe. Então eu amei as pessoas, eu continuo amando-as, porém, naquela época. Entende? Naquela época que eu estava com cada pessoa, com cada situação, e foi uma troca recíproca, foi uma troca muito bonita, foi tudo muito bonito dentro da minha vida. Também existem situações ruins diante ao que eu lembro de uma situação, eu era adolescente e a minha mãe não gostava de um ex-namorado meu. E nós terminamos o relacionamento, eu amando essa pessoa. E diante esse processo do amor, eu entendi que naquela época eu sofri muito, muito, porque eu queria estar com aquela pessoa, só que eu não poderia, ir contra a minha mãe e não poderia obrigar aquela pessoa a estar comigo. No entanto, que eu passei por várias situações de, né, quando eu conheci o meu marido, eu escolhi amar o meu marido. Né, eu não comecei o relacionamento, eu sou demissexual, tá, gente. Para me envolver com uma pessoa, eu tenho que estar gostando, eu tenho que estar com alguma afetividade com uma pessoa, tá, então eu sou demissexual. Então eu preciso ter amor é liberdade. Mesmo a gente amando as pessoas, a gente quer ver as pessoas bem, feliz, estando realizada com outras pessoas, e a gente continua amando essas pessoas, mas a gente quer ver essas pessoas, crescerem, construir família, mesmo a gente amando essas pessoas, tá? E quando a gente tem maturidade emocional para entender isso, a gente triplica a nossa evolução como ser humano. E quando a gente não tem, a gente fica obcecado pela pessoa, a gente quer que a pessoa, ela sofra, a pessoa esteja mal, a pessoa esteja sofrendo, a pessoa inferniza a vida da pessoa. Amor não é isso, gente. Amor não é essa obsessão. Eh, Vamos observar passarinhos, é tão lindo ver eles no na natureza soltos, e quando a gente quer que o passarinho fique preso, se você não souber quem você é, você vai passar a vida toda se anulando para caber dentro de uma situação ou dentro de uma relação da qual só você ame. Então, se você for escassa de afetos, se você não entender os seus sentimentos, se você não entender realmente quem você é, você vai passar a vida toda procurando um vazio, um seu vazio, dentro de pessoas para preencher você. É isso que eu falo. A terapia é tão importante na nossa vida para que a gente se conheça, para que ninguém nos manipule, para que a gente não faça o outro sofrer. Eu estampei no meu carro uma frase que tem dores, tem machucados, que não aparece fisicamente, mas são machucados da alma. Se você não tratar isso, você vai sangrar. Se você não tratar essa ferida, você vai sangrar sim em outras pessoas e vai fazer outras pessoas adoecerem ao seu lado. Comece a se olhar. Antes de eu amar o meu marido, eu amo eu primeiramente. Antes de eu amar a minha filha, eu amo a mim primeiramente. É, Nilzete, mas você é egoísta, você está sendo narcisista? Não. Se eu não estiver bem, não tem como eu cuidar das outras pessoas. Vamos pelo pressuposto da máscara do avião. Se você não colocar a máscara em você no momento de colapso dentro do avião, não tem como você ajudar a outra pessoa que está ao seu lado. E assim é a vida. A gente precisa cuidar e olhar o nosso eu, o nosso interno, para não externalizar sofrimentos em outras pessoas. Ok? Beijos.
Se você não tratar essa ferida, você vai sangrar sim em outras pessoas e vai fazer outras pessoas adoecerem ao seu lado. Comece a se olhar. Antes de eu amar o meu marido, eu amo eu primeiramente. Antes de eu amar a minha filha, eu amo a mim primeiramente. É, Nilzete, mas você é egoísta, você está sendo narcisista? Não. Se eu não estiver bem, não tem como eu cuidar das outras pessoas. Vamos pelo pressuposto da máscara do avião. Se você não colocar a máscara em você no momento de colapso dentro do avião, não tem como você ajudar a outra pessoa que está ao seu lado. E assim é a vida. A gente precisa cuidar e olhar o nosso eu, o nosso interno, para não externalizar sofrimentos em outras pessoas. Ok? Beijos.